Eu tô achando que o seu inglês está com um pouquinho de febre, mas deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório você é atendido na hora. Ô, Paulinho, se o certo é yoga e não yoga, então o certo é nhoque e não nhoque? Polêmica no ar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe o vídeo até com aquela sua amiga que toda vez que você fala yoga, ela te corrige. O certo é yoga. Vamos pro conteúdo. Hoje é um dia muito especial porque essa aqui é a aula 1 dos verbos auxiliares modais na prática. Não se engane, não dá para falar inglês sem conhecer os verbos auxiliares modais. E se você está aí se perguntando, que raio são esses verbos auxiliares modais? Do que esse cara está falando? Tem gente que está pensando isso, Paulinho. Estou falando disso aqui. Os famosos can, could, may, might, must, should, will, would, que você já deve ter visto por aí. O problema dos métodos convencionais, tradicionais, que tem livros, lição, 1, 2, 3, é que eles apresentam os verbos auxiliares modais de uma forma super desconexa. Eu vou ensinar todos eles juntos, em algumas aulas, mas todos de uma vez. Eles são uma família. A gente não pode separar a família, é ou não é? E o que você vai conseguir fazer aprendendo os verbos auxiliares modais? Vou te dar alguns exemplos de frases que você vai conseguir traduzir para o inglês. Em vermelho tem os verbos em português que vão virar os verbos auxiliares modais. Eu posso terminar o relatório hoje, claro, você tem que ter um pouco de vocabulário, né? Você poderia me enviar o orçamento? Pode ser que ele chegue mais tarde. Você deve sempre usar capacete de segurança. Nós deveríamos sair mais cedo? Eu vou ligar para você amanhã. Você gostaria de deixar um recado? Então, você aprendendo os verbos auxiliares modais, você vai conseguir traduzir tudo isso para o inglês. E depois você traduz de volta do inglês para o português também, o que é super importante. A gente já viu alguns tempos verbais aqui no canal. Se você está me acompanhando, você já viu todos. Se você não está me acompanhando, ou está, mas não teve tempo, não deu tempo, então você deve assistir aos vídeos. O Paulinho, que é um rapaz muito bom, vai deixar os links na descrição do vídeo. A gente já viu o verbo to be, o verbo haver, o imperativo e o presente passado simples. Com 4 tempos verbais apenas, dá para a gente falar muita coisa em inglês. E eu não estou falando de expressões e gírias. Estou falando de frases que você traduz do inglês para o português, inclusive volta do inglês para o português quase da mesma maneira. Isso é super importante. Você percebeu o que eu falei? Você vai conseguir fazer frases simples, traduzir para o inglês, e se quiser voltar para o português, você vai conseguir. Vou te dar um exemplo perfeito com apenas esses 4 tempos verbais. Veja, nós não enviamos o relatório porque houve um problema com o servidor, mas o gerente de TI está tentando resolver o problema. Me ligue mais tarde. Eu quero que você me diga se você concorda comigo. Diga aí nos comentários. Essa é ou não é uma frase que pode ser dita no dia a dia numa empresa? Mas não tem nada de difícil aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Não enviamos, houve, são 4 tempos verbais. Não enviamos, houve, está e ligue. Não enviamos é passado simples. Houve é o verbo haver no passado. Está, verbo to be, presente. E ligue é imperativo. Veja que legal agora. Essas palavras aqui, em azul, ou verde, acho que é verde, na verdade, são palavras que todo mundo que estudou um pouquinho de inglês conhece. E se não conhece, aprende fácil, porque são palavras super comuns. Olha lá, nós, we. O artigo definido, o, the, que pode ser o, a, os, as, aqui, o. Por quê? Que não é pergunta, é because. Todo mundo estudou um pouquinho de inglês, sabe isso. Um artigo indefinido, a. Problema, é só tirar o a, problem. Com, with, tem outro o aqui, the. Mas, but, tem outro o. Outro, problema, a gente já viu. E agora, me, em inglês, me, é a mesma palavra. Escreve da mesma maneira, só muda a pronúncia. Me. E aqui, ligue, vai ligar, call. Call tem outros significados e tem outras maneiras de dizer ligar para alguém. Mas, call é super comum. Todo mundo estudou um pouco de inglês, conhece. Sobrou o que aqui? O relatório, servidor, gerente de TI, o verbo tentar no gerúndio, o verbo resolver,
mais tarde. Digamos que você aí não saiba essas palavras, são poucas palavras. Então, com pouco de vocabulário, você consegue traduzir essa frase para o inglês. E é uma frase que você pode usar no dia a dia, no seu trabalho, por exemplo, se você precisar trabalhar em inglês. Olha lá. We didn't send, passado simples, nós não enviamos. The report, because, olha lá, relatório, né? Because there was, olha o verbo haver no passado, there was a problem with the server, servidor, server, but the IT, mais o gerente, manager, gerente de TI, em inglês, TI é só inverter, IT. Gerente é manager, is trying to fix, o verbo tentar é try, aqui no gerúndio trying to fix, arrumar, consertar, tem outros jeitos de dizer arrumar, consertar, mas esse aqui é super comum. Trying to fix the problem, call me later. Later, late, sem o R aqui, pode ser tarde, atrasado, aqui later, mais tarde. Uma frase super simples, super fácil de você traduzir para o inglês. Então, esse é o poder de conhecer os tempos verbais. E hoje a gente vai começar aqui essa jornada para aprender todos os verbos auxiliares modais. Mas antes, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o segredo para aprender inglês de forma rápida e eficaz? O primeiro passo é aprender a conjugação dos tempos verbais da língua inglesa. Todas as conjugações. Sem conjugar tempos verbais, enfie isso na sua cabeça. Você também, Paulinho. Não há comunicação efetiva. Sem conjugar tempos verbais, não há ação, nada acontece. E não é só em inglês não, hein? Em português também. Não dá nem para combinar churrasco sem conjugar tempo verbal. Olha umas frases aí que podem surgir enquanto você está combinando churrasco. Tem 2 sacos de gelo. Aqui não é o verbo ter, é o verbo haver. Há 2 sacos de gelo. Só que informalmente a gente diz tem. Você tem que estar esperto com isso. Eu ainda não convidei meu primo. Eu só que convido meu primo para o churrasco. Ainda não convidei. Isso aqui é present perfect tense. Um tempo verbal que eu ainda vou ensinar, que as pessoas acham super difícil, mas não é. É só explicar direito. Quem vai comprar o pão? Olha lá, futuro, que eu vou ensinar no futuro. Futuro é importante. Tem 3 estruturas para fazer o futuro. Qual que vai usar aqui? A gente precisa aprender. Meu primo não pode ir lá. Convidei meu primo, pedi para ele comprar o pão, mas ele está viajando. O meu primo não pode, verbo auxiliar modal, não pode ir, ele está viajando, verbo to be no presente. Você deveria ter comprado mais linguiça. Deveria, verbo auxiliar modal, deveria ter comprado, ter feito algo, uma estrutura super comum dos verbos auxiliares modais. Vamos lá então. Eu separei os verbos auxiliares modais em parzinhos, casais, se você preferir, ou duplas, para facilitar sua memorização. Então, a primeira dupla é pode, poderia. Em inglês, can, could e também may, might. Pode, can, may, presente. Tem várias traduções, não é só pode não, a gente vai ver isso. Poderia é o passado, could ou might. Deve, deveria. Must, should. Deve. Must, deveria, should. Irá, iria. Irá, futuro. Will, como eu disse, não tem só will, mas aqui ele é verbo auxiliar modal. É ele que faz o futuro aqui com os verbos auxiliares modais. Iria é futuro do pretérito. Tem gente que, Paulinho, torce o nariz quando escuta isso. Futuro do pretérito é iria, faria, comeria, nada demais. É só prestar atenção que você não erra. E é feito com would. Então a gente tem, para facilitar a sua memorização, pode, poderia, deve, deveria, irá, iria. Em inglês, can, could, may, might, must, should, will, would. Fácil, né? A moleza aqui é a seguinte. É a mesma conjugação para todas as pessoas. Não importa quem é o sujeito. Pode ser I, you, he, she, it, we, you, they, Joe, my mother. Seja lá quem for. Vai ser sempre can, could, may, might, must, should, will, would. Não tem variação, não tem uma diferença, não tem S, não tem passado, não tem ED. Tá? É sempre a mesma coisa. Daí vem o verbo principal, né? Esses verbos auxiliares modais pedem que o verbo que vem depois deles venha no infinitivo sem to. Não sabe o que é infinitivo? Vamos lá então. Infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Por exemplo, fazer. Em inglês é to do. Este to aqui indica que o verbo não está conjugado. E se for, vamos dar outros exemplos. Comer, beber. Vou pegar o verbo comer.
Passado, comemos, comi, futuro, comeremos, presente, como, mas comer não conjugado vai ser to eat. Beber, to drink. Então, fazer é to do. Esse é o infinitivo, tá? Veja a frase. Você pode fazer isso amanhã. Não precisa fazer hoje. Você pode fazer isso amanhã. Vamos lá. Você pode. You can. Fazer. Tá no infinitivo. Mas a gente sabe agora que os modais não vão com a cara do infinitivo. Então, o que a gente faz? A gente deleta o to. Joga ele no lixo. You can do that tomorrow. É assim que funciona. É sempre assim. E é super fácil. A gente vai começar com pode, poderia, mas primeiro com can, could. E é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima aula, na próxima consulta. Se você não assistiu aos vídeos dos outros tempos verbais, verbo to be, verbo haver, imperativo, presente, passado simples, vai assistir. O Paulinho vai deixar o link aí na descrição. Super importante. Com esses tempos verbais e o que a gente vai aprender aqui, os verbos auxiliares modais, você vai dar uma turbinada no seu inglês. Vai por mim. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê na próxima consulta.